Louvado seja o teu nome, Salvador. Seja abençoador dessa obra, sempre. Abençoe sem se sentir constrangido. Abençoe sem ser por necessidade. Abençoe com alegria. E é assim que diz a palavra de Deus, que todos aqueles que contribuem com alegria são recompensados diariamente pelo Senhor. Mantenha essa obra de pé. O Senhor usa a cada um de nós para que ela esteja de pé. São 19 anos e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Que o seu lar esteja assim, abençoado. Que o seu lar esteja aí, sendo próspero. Que essa prosperidade continue vindo do reino de Deus para o teu lar, para a tua família. A mensagem de hoje se encontra em Lucas, no capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Aos de casa também, que Deus abençoe aí, participem dessa palavra, estejam atentos a essa palavra, porque Deus vai falar conosco mais uma vez. 9 de Lucas, verso 57. Capítulo 9 de Lucas, verso 57. Encontramos? Nos coloquemos de pé, os que podem, para a leitura dessa palavra, em reverência a Deus. Amém? Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui em Tua presença, estamos aqui, Pai, sedentos para ouvir a Tua palavra, porque nós sabemos que a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra, Senhor, nos mantém de pé, a Tua palavra nos guia, Senhor, pelo caminho que nós devemos andar. Por isso estamos aqui, Pai, pedindo neste momento, fala conosco, ó Santo Espírito de Deus. Usa, Senhor, a minha boca. Tu tens a liberdade. Usa, Senhor, a minha boca, para que esta mensagem seja pregada pela Tua vontade, aquilo que Tu queres falar conosco, no nome de Jesus. E que cada coração esteja, Senhor, aberto, com a porta aberta, para receber essa mensagem, para serem mais um pouquinho moldados à estatura de Cristo, o homem perfeito. Amém. Amém? Muito bem. O título da mensagem é: não olhe para trás. Não olhe para trás. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus tem uma conversa com alguns discípulos, algumas pessoas que querem segui-lo. Esses homens querem seguir Jesus, esses homens querem andar com Jesus, mas eles têm coisas importantes, que eles julgam mais importantes naquele momento, para fazerem, e aí então depois seguirem a Jesus. E Jesus está dizendo para eles, que quem quer entrar no reino de Deus, precisa renunciar o seu passado, renunciar a sua própria vida nesse mundo, para poder entrar no reino de Deus. Não é possível herdar o reino de Deus, se estivermos divididos entre Jesus e as nossas coisas terrenas. Se nós estivermos divididos, se colocar na balança,
e ficar ali, né, meio que dividindo o peso com a palavra de Deus, então Jesus está dizendo: vocês não são aptos para herdar o reino de Deus. Ou seja, Jesus requer de nós uma entrega total. Total. O Senhor Jesus não quer ninguém pela metade. Por isso, lá em Mateus 6, 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou é um, ou é o outro. É uma escolha. Também está escrito em Tiago: nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos ficar, né, com o nosso pensamento dividido entre Deus e o mundo, as nossas coisas terrenas. Essas coisas precisam ter menos valor do que Deus para nós. Essas coisas precisam estar em segundo plano para nós. Nós não podemos colocar ao nível de Deus as coisas terrenas. Nós não podemos colocar em disputa com o reino de Deus as nossas vidas terrenas, pois tudo isso tem que estar abaixo de Cristo. Jesus também disse: aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de entrar no meu reino. Aquele que amar mais o mundo, aquele que amar mais a terra, aquele que amar mais as coisas deste mundo, não são dignos de entrar no reino de Deus. A palavra fala de renúncia. Renúncia. Amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo a qual nós nunca vimos no mundo. Tenho certeza que aqueles que têm mais de 40 anos, né, já viram muita coisa nesse mundo. 30 anos, já vimos muita coisa acontecer nesse mundo, já vimos muitas coisas ruins acontecendo no mundo, mas como os dias atuais, eu nunca vi. Eu tenho 54 anos e eu nunca vi um tempo como o tempo que nós estamos vivendo. Eu nunca vi. E Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, ele declarou, ele avisou, ele falou o que estaria acontecendo no tempo do fim, ele falou o que estaria acontecendo no tempo da sua volta, o tempo que marcaria o seu retorno. E ele diz, né, lá em Mateus 24, no verso 4, Jesus diz: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que nós vemos hoje é um mundo dando as costas para Deus e procurando seus próprios deuses. Vocês ouvirão falar de guerras, eu nunca vi, já houveram tantas outras guerras no mundo, mas esse momento atual, guerras que já duram anos, guerras que não parecem que vão cessar tão cedo, as guerras entre nações e as guerras, né, civis, as guerras dentro da cidade, guerras dentro do próprio país, homem contra homem, né, a violência imperando, e nós vemos aí, né, o bem parece que está perdendo e o mal parece que está ganhando. Nós olhamos para o cenário mundial e nós vemos aí o mal imperando, mas não é de se admirar. Se nós olharmos para a palavra de Deus e atentarmos para a palavra de Deus, não é de se admirar, porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está nas mãos do diabo. É o diabo que está provocando toda a discórdia nesse mundo, é o diabo que está provocando toda a violência nesse mundo, é o diabo que está provocando todas as guerras nesse mundo. Ele incita, o diabo tem incitado o orgulho humano para que o homem peque cada vez mais, cada vez mais. É difícil, nós vemos nos dias de hoje, as pessoas se arrependerem do mal que têm feito. É difícil. Me vem à memória o fato daquele rapaz que matou a menina a facadas dentro de um transporte coletivo. A menina, sem saber de nada, foi morta cruelmente por aquele homem. E aí nós vimos a impunidade, né? Precisou ele passar 14 vezes pela prisão para matar essa moça e agora receber uma pena de morte. E ainda há quem é contra a pena de morte. Quem, né, pode fazer alguma coisa pelas famílias que perderam essas vidas? Para essas pessoas más, cruéis, sem escrúpulos. Nós vemos a maldade no mundo crescendo a cada dia. Nós vemos o mundo a cada dia, o nosso país nas mãos das trevas.
Nós vemos, pessoas boas sendo incriminadas, pessoas más sendo libertas. Nós vemos aí o índice de criminalidade no nosso país crescendo a cada dia. Ouvimos falar da criminalidade no Rio de Janeiro, as facções tomaram conta do Rio de Janeiro, tomaram conta, e as autoridades não têm força, não fazem mais além do que está ali permitido a fazer, e não existem leis que realmente punam esses seres humanos cruéis. As leis, principalmente no nosso país, são muito fracas, são leis muito antigas, são leis que não se renovam para que haja uma punição maior para a maldade nesse mundo. E nós não vemos assim nenhuma janela aberta para que a gente possa ter esperança de que as coisas vão melhorar. E por que nós não vemos uma janela aberta com essa esperança de que as coisas vão melhorar? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. É tempo de servirmos a Deus, é tempo de nós ficarmos na presença de Deus, é tempo de nós fazermos a vontade de Deus, é tempo de nós não olharmos para trás. Tomamos a decisão de andar com Cristo, continuemos andando com Cristo, não podemos ficar olhando para trás. Muitos de nós olham para trás e têm saudades dos tempos em que as coisas eram melhores. Não temos que olhar para trás e ter saudade das coisas que eram melhores, nós temos que olhar para frente, olhar para cima e entender que a nossa terra não é essa terra aqui, não é aqui onde será o nosso convívio eterno. Nós temos que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, obedecer a sua palavra, obedecer os seus ensinos, para estarmos preparados e aptos, como ele disse, para herdar o reino dos céus. Aptos para herdar o reino dos céus. Jesus diz aqui, vocês ouviram falar de guerras, no verso 6 de Mateus 24, e rumores de guerras, mas não tenham medo. Ele disse, não tenham medo, é necessário, é preciso, tem que acontecer essas coisas, irmãos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, o reino e reino contra reino, haverá fomes. Haverá fomes. Recentemente fizeram propagandas na TV do governo federal dizendo que o nosso país saiu do mapa da fome. Aonde? Aonde? Nós continuamos a ver pessoas passando fome nesse país. Existem lugares onde não há recursos e não se faz nada. Nós sabemos, há lugares que há muita seca e que os recursos são limitados, não há água suficiente para todo mundo, e isso causa fome, isso causa problemas seríssimos na vida dos seres humanos. Aonde que não há fome? Aonde que não há? A palavra de Deus, ou melhor, as estatísticas no mundo dizem que 1/3 da população mundial, 1/3 da população mundial passa fome. Jesus disse, haverá fomes e terremotos. Não dá nem para contar tantos terremotos. Esses dias mesmo, recentemente, diz que teve um tremor de terra aqui no Brasil, não me recordo onde foi aí, não sei se foi Alagoas, onde foi, Alagoas e Minas Gerais, minha esposa falou aqui, tremores de terra no Brasil, sem falar nos grandes terremotos e outros que ainda virão, fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E aí, para a época de Cristo ainda, para a época dos discípulos, porque Jesus no texto, ele coloca o tempo presente, o tempo futuro. Aqui ele coloca o presente, ele colocou o futuro e agora coloca o presente, ou seja, um futuro bem próximo do que aconteceria com os discípulos. Ele coloca, então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Já no tempo dos discípulos, essa profecia começou a se cumprir, porque todos os discípulos, com exceção de João, foram mortos por causa da palavra de Deus, porque foram odiados por pregarem a palavra de Deus. Nós também sabemos que no nosso mundo, os cristãos são odiados. No nosso país, Brasil, hoje, não está muito longe de nós sermos muito odiados. Por quê? Porque nós somos conservadores. Quem é cristão é conservador, ama a vida,
ama o próximo, é contra as maldades cruéis dos seres humanos, das ideologias humanas que levam a população à perdição. Nós somos contra aborto, nós somos contra a violência, somos contra tudo aquilo que se diz mal neste mundo, e por isso nós somos odiados. Nós vimos aí também recentemente, aquele rapaz que foi morto, uma pessoa do bem, uma pessoa cristã, uma pessoa de família, pai de família, sendo morto por ódio. Ele não fez mal nenhum a ninguém, e foi morto por causa do ódio das pessoas, por ser cristão, por falar das coisas boas, por defender o certo. Então nós estamos vivendo um tempo de ódio. O mundo está odiando as pessoas do bem. O mundo nunca odiou tanto as pessoas do bem como está odiando hoje, e é no mundo inteiro hoje, a cada dia mais nós vemos pessoas levantando a bandeira da maldade, nós vemos pessoas levantando a bandeira, da crueldade, nós vemos pessoas levantando a bandeira do ódio, pessoas anti-amor, contra o amor, de Deus, contra o amor ao próximo. É o tempo que nós vivemos hoje. Mas Jesus disse que tudo isso ia acontecer. E aí ele diz assim, que muitos profetas, falsos profetas surgiriam nesse tempo. E hoje o que mais nós vemos são falsos profetas. O que mais nós vemos são homens atrás de dinheiro, atrás de status, atrás de poder. Nós vemos pessoas interessadas apenas em se dar bem na vida, e pregam o evangelho por inveja, pregam o evangelho para enriquecerem ilicitamente, pregam o evangelho para ficarem famosos. Falsos profetas. Vemos muitos homens aí liderando igrejas despreparados, sem conhecimento da verdade, não libertos pela verdade, pregando o evangelho. Uma pessoa despreparada tem o que para oferecer? Uma pessoa que não tem o devido conhecimento da Escritura, não tem uma vida com Deus, tem o que para oferecer? Engano é o que eles têm para oferecer. Engano, porque o que eles estão pregando está trazendo engano para as pessoas. Estão enganando as pessoas, falando sobre riquezas materiais, falando sobre coisas terrenas, humanas e terrenas, quando deveriam estar anunciando o retorno de Jesus, quando deveriam estar anunciando o retorno do Salvador, quando deveriam estar nos alertando para a volta de Cristo, nos declarando, nos direcionando a termos uma vida de santidade, nos ensinando a termos uma vida de amor ao próximo, nos ensinando a fazer o bem, sem esperar nada em troca. Deveriam estar nos instruindo, deveriam estar instruindo as pessoas a andarem na presença de Deus, mas só trazem promessas ilusórias aos seres humanos, e os seres humanos vão cada vez mais enganados e mais sendo enganados, e parece que gostam disso, mas você e eu não. Você e eu queremos a verdade, você e eu buscamos a verdade, buscamos viver a verdade, nos preparamos para o grande dia do Senhor, estamos nos preparando porque nós sabemos que a nossa vida não é aqui que vamos viver eternamente. Aqui é apenas uma vida, ela vai passar, logo passará, e o que vem depois é o que nós esperamos, é o que vem depois que a gente está esperando, a vida eterna que Jesus prometeu, a vida eterna que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário com o seu próprio sangue. É isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos. Então sim, nós precisamos colocar as demais coisas de nossas vidas em segundo plano, e colocar Cristo sempre em primeiro, porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele precisa nos encontrar vivendo por fé, e não por vista, entendeu? Lucas no capítulo 17, Lucas no capítulo de número 17, nós temos mais um alerta de Jesus, acerca dos dias que nós vivemos, acerca dos dias que nós estamos vivendo. 17 verso 26, Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé. Por que ele citou os dias de Noé? Porque houve um grande dilúvio sobre a terra, a água encobriu todo o planeta, e todos os que tinham vida, tudo que tinha vida,
expirou, morreu, com exceção de Noé e sua família e os animais que o Senhor Deus colocou dentro de uma arca. E Jesus cita esse tempo e diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, nos dias de Jesus. O povo vivia comendo, bebendo, lá no tempo de Noé, o povo vivia comendo, vivia bebendo, casando-se, se dando em casamento, ou seja, como no dia de hoje, na farra. Como é que está o Heliópolis hoje? O povo nas ruas bebendo, dançando, se divertindo, muitos usando drogas, pessoas em festas, as pessoas só buscando prazeres carnais, ou seja, foi assim nos dias de Noé. Jesus está dizendo, foi assim nos dias de Noé, assim também vai ser nos dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem são os dias de hoje, porque ele disse o que em Mateus 24? Os sinais que trariam, evidências de que o seu tempo está chegado, que ele vem. Ele trouxe os sinais, tudo que nós lemos lá, guerras, terremotos, doenças, todas essas coisas. Ou seja, quando tudo isso estiver acontecendo, Jesus disse: ainda não é o fim, ainda não é o fim. O Evangelho vai ser pregado no mundo, e aí virá o fim. E o Evangelho hoje já está pregado praticamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí então Jesus fala: no tempo do Filho do Homem, vai ser como foi nos tempos de Noé. Todo mundo vivendo uma vida como se fosse haver amanhã, como sempre se fosse haver um amanhã. E não é assim que a maioria dos seres humanos vive? Sempre como se fosse haver um amanhã. Mas quem de nós pode dizer que vai haver o amanhã? Qual de nós tem esse poder para dizer: amanhã estarei vivo? Porque nós não sabemos a que momento o Senhor o chamará. Nós não sabemos. E Jesus então vai dizendo, sobre os dias de Noé. O povo vivia, no verso 27, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. E aí Jesus cita uma outra história também, um outro acontecimento, logo depois do tempo de Noé. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. Lembram disso? Ele caminhou com Abraão por muito tempo, mas depois cresceu tanto os dois povos, tanto os de Ló quanto os de Abraão, que os pastores deles, das ovelhas deles lá do gado, começaram a se desentender. E aí então Abraão recebeu um sinal de Deus de que era para haver separação entre os dois. E aí Abraão fala para Ló, para escolher para onde ele queria ir com a sua família, e assim ele iria para o lado contrário. E aí Ló escolheu ir para uma cidade chamada Sodoma, junto com a sua família, porque ele olhou e a cidade era linda, era maravilhosa. O texto diz que era um lugar assim, esplêndido. E Abraão foi em lado oposto. E agora Ló está vivendo numa cidade. E o que está acontecendo nessa cidade? Pecado desenfreado, violência, prostituição, drogas, bebedice, tudo que a gente vê hoje. Tudo que a gente vê hoje estava acontecendo naquela cidade. E aí Jesus diz: acontecerá exatamente assim, nos dias do Filho do Homem. Opa, desculpa, eu acabei saindo do verso aqui. 26, 27, aconteceu, 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. A história foi essa: 2 anjos visitaram aquela cidade e foram à casa de Ló, por intermédio de Abraão, porque Abraão orou ao pai, orou a Deus e pediu que salvasse lá Ló, antes que a cidade fosse destruída, porque Deus tinha anunciado para Abraão que ia destruir aquela cidade. E os anjos foram lá, para tirar Ló de lá. E eles foram até Ló e disseram que eles tinham que sair da cidade, ele e sua família. Ló recebe os anjos na sua casa, eles passam a noite lá, e pela manhã, o povo daquela cidade, eles querem fazer mal aos anjos. Eles querem fazer mal aos anjos. Os anjos estavam materializados em forma humana. E os homens daquela cidade, a maldade era tanta na cidade, que eles queriam fazer um mal àqueles homens. Mas que tipo de mal? Eles queriam fazer o uso sexual daqueles 2 anjos. Porque aquela cidade era uma cidade promíscua, entregue à prostituição, entregue à lascívia, à luxúria. E eles queriam fazer maldade com os anjos. E aí Ló ofereceu até as 2 filhas dele
mas eles queriam os anjos. E aí então os anjos falam para Ló: saiam depressa dessa cidade, porque Deus vai destruí-las hoje. E aí a Bíblia diz que eles saíram correndo, né? Os anjos indicaram o caminho, os anjos mandaram para um lugar, mas Ló achou que não conseguiria chegar, pediu para ir em uma outra cidade que não seria destruída. Os anjos permitiram, e aí sai Ló, sua esposa e suas filhas, porque seus genros também não quiseram ir, quiseram continuar na cidade. Aí sai Ló, suas 2 filhas e sua esposa, ok? E aí, quando eles saem, desce fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, e elas são totalmente destruídas. E aí ele diz assim: acontecerá exatamente assim nos dias do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar. Ou seja, nós vamos de volta ao primeiro texto que nós lemos aqui: não volte para trás, não olhe para trás, continue olhando para Cristo e vivendo para Cristo, vivendo para Cristo. Não deve descer para apanhar, né? Ele disse: naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Quando o Senhor está sendo revelado, ou seja, Cristo está revelado para nós, Ele é o Senhor, sua palavra declara que Ele vai voltar, nós sabemos, Ele já se revelou a nós, então Ele está dizendo: não voltem para trás, não voltem para trás, não olhem para trás. Lembrem-se, verso 32, lembrem-se da mulher de Ló. Jesus disse. Por que ele disse lembrem-se da mulher de Ló? Os anjos tinham dito para Ló: quando vocês saírem dessa cidade, olhem só para frente, não olhem para trás, não se intimidem com barulho, não olhem para trás, olhem só para frente. E aí a Bíblia diz que eles saíram correndo e olhando para frente. E quando começou o barulho do fogo e enxofre caindo na cidade, diz a palavra que a mulher de Ló, ela pensou na sua casa, ela pensou nos seus bens, ela lembrou de toda a vida que ela tinha tido naquela cidade, e a Bíblia diz que ela olhou para trás, e ao olhar para trás, a Bíblia declara que ela foi transformada numa estátua de sal. Você está entendendo a mensagem do Senhor para a tua vida? O nosso Deus é santo, santo, santo. Sua palavra é a verdade absoluta, absoluta. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo, ouça o que o Espírito Santo está falando. Não olhe para trás, não volte de onde você saiu, não volte. Você está no caminho da verdade, você está andando na verdade, você está em Cristo. Não olhe mais para o mundo, não se deixe mais contaminar pelo mundo, porque o tempo é chegado, igreja, o tempo é chegado, Jesus está vindo sim, Ele está vindo sim. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, dizendo que Jesus está voltando. Tem uma coisa que eu ainda não averiguei a fundo, uma notícia que está na internet, nos jornais, mas eu ainda não averiguei a fundo. Disse que o telescópio poderoso lá, James Webb, disse que ele avistou um objeto interestelar. Isso aí está nas redes sociais, está na internet, está nos canais de notícia, pode ver lá. E a princípio, a forma não é de um meteoro, não é de uma pedra, tem uma forma diferente, bem diferente. Estão cogitando até ser uma nave interestelar. E do nada, ela mudou de cor. Esse objeto mudou de cor e ficou verde. O que será isso?
eu não tenho dúvida que todas essas coisas estão acontecendo para chamar a atenção da igreja. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Aí o mundo fica de olho nessas coisas, e fica de olho naquelas outras coisas, e essa notícia e aquela notícia, e se esquecem de buscar a Deus. Se entregam aos seus prazeres. A vida é curta, precisamos curtir. A vida é curta, precisamos nos divertir. Porque a vida é curta, precisamos buscar a Cristo, porque Cristo nos oferece vida longa, vida eterna. A vida de quem não crê em Cristo é curta mesmo. Quando partir desse mundo, não vai ter vida eterna. A Bíblia fala que aqueles que rejeitarem o perdão de Deus, aqueles que rejeitarem a Cristo Jesus, eles receberão o presente da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? É viver num lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz. Num lugar de tormento, eternamente, um lugar de tormento. Por quê? Porque Deus quis mandar eles para lá? Não, Deus não quis mandar eles para lá. Foram eles que rejeitaram o perdão, foram eles que rejeitaram a palavra de Deus sendo pregada. Nós dissemos: Jesus ama a tua vida, olha, Cristo quer salvar você. Eles disseram: não, hoje não, eu ainda tenho muito tempo pela frente, quando eu for mais velho talvez, quem sabe um dia. Eles rejeitaram a palavra de Deus, e por rejeitarem a palavra de Deus, o Senhor não pode acolhê-los para a vida eterna. E todo aquele que ficar dividido, como é a mensagem de hoje, todo aquele que ficar dividido entre o mundo e a palavra de Deus, também não poderá herdar a vida eterna, porque está dividido, porque tem uma vida dividida. As coisas do mundo ainda falam muito forte, ainda nos fazem deixar de congregar, ainda nos fazem deixar de ouvir a palavra, ainda nos levam a ficar envolvidos, grudados nessas coisas, ligados a elas. Olha o que Jesus disse. Eu vou terminar de ler esse texto aqui ainda, mas olha o que Jesus disse em Lucas 9, 23. 9:23. Jesus dizia a todos, não era só os discípulos, a todos nós: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, que adianta conquistar nesse mundo, ter tudo o que deseja, ser feliz no mundo, uma felicidade momentânea? Jesus está dizendo: que adianta você conquistar tudo o que você quer e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, a glória do Pai e dos santos anjos. Entendeu? Negue-se a si mesmo, não olhe para trás, não volte a se contaminar com o mundo. Isso é negar a si mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, não olhe para trás, não volte atrás, as coisas velhas já eram, agora tudo se fez novo. E o que se fez novo? Deus tem a vida eterna para aqueles que permanecerem buscando a Ele, crendo em Jesus, crendo em Jesus. Ou seja, o mundo tem que estar em segundo plano. Nós temos que trabalhar, precisamos levar o pão de cada dia para casa, porque é o Senhor que nos dá, né? Nós temos o direito de casar, de ter filhos, de instituir família. É bênção, é presente de Deus, mas nada disso pode estar entre você e Deus. Você pode ganhar
bem, comprar um carro novo, quem sabe ter a sua própria casa. Você pode trabalhar para isso, mas estas coisas não podem nunca estar entre você e Deus. Quem amar mais o pai, a mãe, o filho, o mundo, quem amar mais essas coisas do que a mim, não é apto para herdar o reino dos céus. Está entendendo o que Deus está falando para nós? Se essa mensagem está sendo pregada aqui para nós, é porque todos nós precisamos ouvi-la. Para não sermos ignorantes. Ou seja, para não sermos ignorantes e dizer para Jesus depois: eu não sabia. Não, você sabia sim, porque foi falado, foi pregado. Então, nós precisamos ouvir e praticar o que Jesus está ensinando. Ouvir e praticar. E para terminar o texto lá que eu estava lendo de Lucas 17, Lucas 17, no verso 32, lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Viu? Quem tentar conservar a sua vida, foi exatamente isso que estava no coração da mulher de Ló. Ela pensou em tudo que ela estava deixando para trás. Ela queria aquelas coisas na sua vida, ela queria conservar aquelas coisas. Perdeu a vida por isso. Perdeu a vida por isso. Então olha o que Deus está falando para mim e para você. É melhor perder a vida neste mundo para ganhar a vida eterna, do que ganhar a vida nesse mundo e perder a vida eterna. Entendeu? Exatamente isso que Jesus Cristo está falando para a gente. É melhor perder a vida neste mundo, ou seja, negar a ela, para fazer a vontade de Deus e não a nossa, para ganhar a vida eterna em Cristo Jesus, do que a gente ganhar as coisas desse mundo, alcançarmos tudo que queremos, fazermos tudo que desejarmos e perdermos a vida eterna. Aqui é só uma vida, lá é para sempre, lá é eterno, não tem fim. E melhor ainda, né? O Apocalipse nos diz que lá não vai haver dor, não vai haver mais tristeza, não tem mais conta para pagar, não precisa mais, não existe mais o pecado, não há mais morte, não há mais violência. Vai ser uma vida eterna, cheia da abundância de Cristo. Quando ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando de vida eterna, não vida abundante na terra, porque nós enfrentamos problemas nesse mundo todo dia. Todo dia nós enfrentamos problemas. Quando a gente pensa que tudo vai bem, alguma coisa dá errado. É o mundo, todos os dias, todos os dias. Esse é o mundo que passa, mas há um que não vai passar, e é lá que você vai poder desfrutar de tudo que Deus prometeu, de tudo que Ele prometeu, para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, agora nós vamos entrar, no que está para acontecer logo mais adiante. Naquela noite, olha, pode ser que Jesus venha à noite, pode ser que seja à noite, ou então é só uma figura de linguagem, mas naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Não vai ser o meu quarto, em nome de Jesus. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no caminho, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Jesus está falando do tempo da sua volta. Nós aguardamos Cristo tirar a sua igreja deste mundo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, para você entender melhor isso,
Vai comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50, versos 50 em diante, para você entender melhor. Um será levado, outro será deixado. Está falando sobre os salvos e os não salvos. Os salvos serão tirados, os não salvos serão deixados. E no verso 50, Paulo está explicando sobre a ressurreição. Ele diz assim: irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que isso quer dizer? Nós não vamos para Deus nesse corpo, com este corpo do jeito que ele é. Esse corpo vai receber uma transformação, não vai precisar mais do sangue, não vai ser mais de carne, vai ser corpo, mas não vai ser mais carnal. Seremos como Jesus. Jesus, ao ressuscitar, ele ressuscitou no seu próprio corpo, mas o corpo glorificado, entendeu? Aí ele diz: eis que lhes digo um mistério. Aqui está a chave do que eu estava dizendo. Nem todos dormiremos, nem todos vão passar pela morte física, mas todos seremos transformados. Nem todos vão passar pela morte, mas todos, mortos e vivos, serão transformados, ou seja, terão seus corpos glorificados para herdar a vida eterna. Num momento, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, já transformados, e nós, quem estiver vivo nesse dia, pode ser que nós estejamos vivos para esse dia, mas se estivermos mortos, não tem problema nenhum, porque quem morre em Cristo está salvo, entendeu? Quem morre em Cristo Jesus está salvo, está guardado, está no terceiro céu, aguardando o retorno do Salvador para herdar com toda a igreja, né, a vida eterna. E nós, os que estivermos vivos, né, para esse dia, seremos também transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando nós somos transformados, e o que é mortal se tornar imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Foi isso que Cristo conquistou na cruz do Calvário para a gente, a vida eterna. A gente sofre quando perde um ente querido nesse mundo, mas se ele morreu em Cristo, oh meu Deus, que coisa boa, porque a gente vai ver de novo, a gente vai se encontrar de novo. Ah, mas pastor, dizem que a gente não vai lembrar quem é quem lá. Quem foi que falou isso? Quem não tem conhecimento. Como assim não vão lembrar? Os discípulos nunca tinham visto Moisés, Pedro, Tiago, João, nunca tinham visto Moisés, nunca tinham visto Elias, eles não foram homens do seu tempo. Cristo sobe ao monte com esses 3 discípulos, e num momento aparecem Moisés e Elias, em corpos glorificados, conversando com Jesus, e aí Pedro olha e vê aquela maravilha, e ele diz para Jesus: mestre, com todo cuidado, mestre, o senhor quer que nós construamos uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias e outra para Moisés? Como é que Pedro sabia que era Moisés? Como é que Pedro sabia que era Elias? Estava revelado. O que Paulo diz no fim de 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor? O que ele diz? Vamos lá no final, capítulo 13, verso 12, 1 Coríntios 13, 12, acompanha aqui na tela. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Aqui está a chave. Agora conheço em parte. A gente só conhece de maneira, o nosso conhecimento é limitado. A gente não sabe muita coisa ainda, principalmente as coisas de Deus. A gente só sabe de Deus o que Ele nos revela aqui, e o que Ele já nos revelou aqui é suficiente para a gente poder ir para a glória. Entendeu? O que Ele já revelou para nós, se nós estamos vivendo, é suficiente para a gente ir para a glória, porque Cristo está em nós. Cristo consumou, né, a compra da vida eterna lá na cruz do Calvário. Ele comprou para nós com o sangue dele, ok?
E aí ele está dizendo, nosso conhecimento aqui é limitado, olha, ele está falando, ele diz aqui, agora conheço em parte, mas lá, ó, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Nós vamos saber tudo. Sabe o que a gente vai? Por que eu vim para esse mundo? Nós vamos saber exatamente por que a gente veio para esse mundo. A gente sabe que a gente veio aqui para a glória de Deus, mas nós vamos saber muito além. Entendeu? Por que eu tive que ter uma vida assim? Nós vamos saber, não precisa perguntar nada. No momento da transformação, no momento que nós herdarmos a glória, estivermos com o Senhor, nossas mentes serão totalmente abertas, e nós vamos olhar e vamos conhecer todas as pessoas. Não vamos precisar perguntar para um anjo, vem cá, fala o seguinte para mim, quem que é Noé aí no meio desse povo todo? Quem que é Abraão aí no meio desse povo? Quem que foi Davi? Cadê Davi aqui? Porque todos esses estarão lá. Quem é Salomão? Todos eles vão estar lá. Quem era o meu filho lá na terra? Quem era minha filha lá na terra? Quem era minha esposa? Quem era meu? Me ajuda aí, anjo. Não! A Bíblia está dizendo, eu vou conhecer plenamente da mesma forma como eu sou conhecido. Eu vou saber de tudo. De tudo. A Bíblia diz que será uma grande festa nos céus. Será uma grande festa. As bodas do Cordeiro de Deus que tirou o pecado das nossas vidas. A grande festa de Cristo, o casamento de Cristo e a igreja. Nós somos a igreja. Todo que crê em Jesus, todos nós somos a igreja dele. É isso que nós aguardamos, irmãos. Viver sem essa esperança é estar morto. Se nós não temos esperança da vida eterna, nós estamos mortos. Se nós não temos esperança e certeza de que Cristo vai voltar, estamos mortos. Estamos vivendo sem sentido. Qual é o sentido de vivermos se nós não temos a esperança da vida eterna? Eu espero ansiosamente pelo grande dia. Você não? Eu espero ansiosamente da nossa reunião com todos os santos de Deus naquele grande dia. Todos os nossos juntos lá, louvando e adorando o Senhor eternamente. Ah, mas e depois disso vai ser sem graça, a gente vai ter que ficar lá só louvando, só dizendo santo. Não, meus irmãos, Deus tem planos para nós lá. A Bíblia diz que serão novos céus e uma nova terra. A diferença é que não vai ter o pecado, nem a morte, mas será novos céus e uma nova terra. A vida vai continuar, porém, a vida plena que Cristo comprou na cruz do Calvário para nós. Então, qual é a palavra de Deus para mim e para você hoje? Não olhe para trás. Guarda isso no teu coração. Não volte atrás. Não volte a se contaminar com o mundo. Não volte. Seja liberto essa noite. Seja liberto, seja liberta. Em nome de Jesus. Se você tem algum problema hoje, diante de Deus, se você ainda tem algum problema aí, que você sabe, puxa, mas isso aqui não está agradando a Deus, puxa, mas isso daqui não alegra a Deus, puxa, mas isso aqui eu sei que eu tenho que parar, eu sei que não tenho que fazer mais, eu sei, se você está com essa consciência, e ela está pesando em você, basta você orar agora, e dizer, Jesus, liberta-me, e você será liberto. Basta você dar ouvidos à mensagem, à palavra de Deus, olhar para Ele e dizer, Senhor, é isso que eu espero, a Tua volta, é isso que eu espero, a vida eterna, Senhor, o Senhor comprou ela para mim, eu aguardo, eu vou viver nesse mundo aqui como se fosse o último dia, cada dia que eu viver, eu vou viver como se fosse o último, aguardando o Seu retorno, a Sua vinda. Liberta-me, Senhor, para que eu possa viver uma vida de santidade. Amém? Amém? E para encerrar, a mensagem de esperança e certeza que Cristo deixou em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Verso de número 11. Olha, não vou nem ler o 11, eu vou ler antes. Vou ler verso 10 e 11. Visto que
Você guardou a minha palavra. Ei, guarde a palavra de Deus para você não voltar a pecar contra Ele. Você guardou a minha palavra, visto que você guardou a minha palavra de exortação. Ele está nos exortando essa noite. A exortação é a perseverança, ou seja, a palavra de Deus está dizendo para nós: perseverem em fazer a vontade de Deus, perseverem em andar em santidade, persevere a não se contaminar mais com esse mundo, perseverar em insistir em fazer o que é certo para Deus, insistir em fazer o que é certo. Eu também o guardarei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu, o Senhor, também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Jesus está dizendo que a igreja dele não vai viver o pior que o mundo ainda viverá. A igreja não vai estar nessa terra quando o pior que está por vir virá. E aí ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Mesmo na pouca força, sirva a Deus, ame seu próximo, ame Deus acima de todas as coisas. Não coloquem as coisas desse mundo em pé de igualdade com Deus, para segundo, terceiro plano, Deus em primeiro plano. Não olha mais para trás, não volte mais atrás, esqueça o que foi, esqueça o que passou, olha para cima, olha para frente. Faça como Paulo: eu vou me esquecendo das coisas que ficaram para trás e vou rumo ao meu alvo. E o meu alvo é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Glorifique a Deus com as suas palmas.